Bom dia a todos e todas. É com enorme alegria que damos início ao quarto painel do evento Importunação Sexual é Crime, uma realização da EMAG, a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Comissão de Equidade de Gênero do mesmo tribunal e do Think Olga, com o apoio da AJUF, por meio de sua comissão AJUF Mulheres. Para o bom andamento dos trabalhos, peço a gentileza de que todos permaneçam com o microfone desligado durante o evento. Inicialmente, gostaria de saudar o TRF da Terceira Região pela realização desse evento e pelo lançamento da plataforma LIS. Como lembrou a professora Flávia Piovesan, o Poder Judiciário tem papel fundamental no processo de consolidação e concretização dos direitos fundamentais. Esse papel, que é contra-majoritário, também é exercido de forma simbólica e irradia efeitos para toda a sociedade. No âmbito institucional, isso só é possível quando homens e mulheres que ocupam os espaços de decisão decidem trilhar esse caminho. Por isso, fica aqui um agradecimento especial e um reconhecimento ao Tribunal Regional da Terceira Região, que eu faço nas pessoas do seu presidente, desembargador Mairan Maia, e das desembargadoras Terezinha Caserta e Idens Virgínia. Gostaria também de saudar o Think Olga pela parceria que tornou possível o desenvolvimento das oficinas e a criação da plataforma LIS. Sem esse espaço coletivo, colaborativo, plural e diverso, esse resultado não teria sido alcançado. Falar sobre a lei de importunação sexual é falar sobre direitos humanos, sobre o direito à dignidade e sobre o direito a uma vida livre de violência. Os painéis que foram realizados no decorrer dessa semana nos mostraram como a violência de gênero ainda está presente no nosso cotidiano. Uma pesquisa realizada pelo Think Olga, alguns anos atrás, apontou que quase a totalidade das mulheres ouvidas reconhecem que já foram vítimas de algum tipo de assédio no espaço público. Olhando esses relatos, a gente se dá conta que a experiência da violência em razão do gênero ocorre muito cedo na vida das meninas. Muito cedo aprendemos sobre a melhor forma de sentar, sobre a adequação de determinada roupa ou sobre a forma como devemos nos comportar no espaço público e, em especial, no transporte coletivo. Aprendemos a traçar trajetos mais seguros, a depender do horário em que nos deslocamos na cidade, em verdadeiro jogo mental, em que buscamos, até de forma inconsciente, uma proteção. Aprendemos a lidar com o medo de andar sozinha, especialmente quando nos deslocamos à noite. E, de certa forma, aprendemos também a fazer de conta que não ouvimos ou a tolerar determinados comportamentos, não por concordância, mas como forma de evitar constrangimentos, como lembrou ontem a colega Raicler, quando nos contou de um episódio que ocorreu na presença de jornalistas, que de tão surpresos e estupefados ao presenciarem um assédio, se calaram. Essas experiências nos afetam de diferentes formas, porque também são marcadas por outras características que nos colocam no mundo, como a cor da pele, o grau de escolaridade ou a região da cidade em que vivemos. Mas para todas as mulheres funciona como um limitador no direito de ir e vir. Então, para concluir essa breve introdução, gostaria de registrar que eventos como esse são uma janela de oportunidade para avançarmos todos, homens e mulheres, na direção de uma sociedade mais justa, plural e fraterna. O painel de hoje tem como tema Jornada da Lei de Importunação Sexual, onde estamos e para onde vamos. E para conversar conosco estão aqui Amanda Kamanchek, Vitória Dandara e Natália Lucchini. Amanda Kamanchek é gerente de inovação do Think Olga e diretora do documentário Chega de Fio-Fio. Amanda é jornalista formada pela PUC de São Paulo, é pós-graduada em Gestão de Inovação Social e especialista em documentário pela Academia Internacional de Cinema. Atua na prevenção da violência de gênero, com foco nas mulheres, e foi coordenadora de diversas campanhas, como da ONU Mulheres Brasil, do Instituto Polis e da Cartografia de Direitos Humanos de São Paulo. Dirigiu, com Fernanda Frazão, o documentário Chega de Fio-Fio.
Como interlocutoras, Vitória Dandara. Vitória Dandara é transfeminista, é acadêmica de Direito na Universidade de São Paulo, pesquisadora no Núcleo de Estudos de Violência e do CNPq nos temas Violência contra Mulheres e Acesso à Justiça. É também coordenadora do Laboratório de Design Jurídico da USP e militante no coletivo Chica Manicongo e Pessoas Trans e Travestis da USP. Natália Lucchini é juíza federal na Terceira Região, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, integrante da Comissão AJUF Mulheres, com atuação com ênfase em direitos humanos e sociais. Gostaria de lembrar aos participantes que comentários e perguntas são muito bem-vindos, tornam o nosso webinário mais dinâmico e podem ser realizados por meio do chat. Serão respondidos logo após a apresentação. Então, sem mais delongas, eu agradeço muitíssimo aos participantes da mesa pela disponibilidade do tempo, por estarem aqui compartilhando conosco sua experiência, e passo a palavra para a Amanda. Bom dia a todas, muito obrigada pelas palavras tão generosas, doutora Sayonara, e eu fico muito feliz de estar nessa mesa hoje com vocês, com mulheres que eu também admiro muito. Então, eu vou passar para vocês uma apresentação para facilitar um pouco a nossa conversa online. E eu gostaria de começar contando um pouco sobre o que a gente fala quando a gente fala sobre as jornadas, né? Então, quando a gente começou a página Liz, né? Eu vou voltar aqui. Espero que vocês estejam vendo. Qualquer coisa, se não tiver bom de assistir ou de enxergar, me avisem que a gente tenta melhorar. Conforme a apresentação, eu represento a Tincolga, né? Essa organização. Eu vou apresentar rapidamente, porque eu sei que esse lugar e esse público com quem a gente está falando não necessariamente nos conhece. Mas a Tincolga é uma organização da sociedade civil e a gente trabalha desde 2014, muito voltada para a comunicação e cada vez mais com inovação e direitos das mulheres também. Nessa nossa trajetória, as primeiras campanhas de assédio, que era como a gente nomeava e nomeia na linguagem popular essa violência que a gente enfrenta, até então era uma palavra não dita. Então, a campanha Chega de Fio foi criada pela Juliana de Faria, uma iniciativa de tentar romper barreiras e limitações, porque esse tema não só não era não dito, mas como era descreditado. Então, quando uma mulher dizia que sofria assédio, muitas vezes o que ela ouvia era: mas isso foi um elogio, aceita, que dói menos. Basicamente, com essa grande invisibilidade, né? A gente era muito invisível nessa pauta. Depois a gente teve meu primeiro assédio e outras campanhas que hoje se colocam e se conectam também com campanhas globais, uma delas a Me Too, que a Natália também lembrou, e que é uma campanha que tem falado e trazido esse tema à tona de uma forma muito potente no mundo todo. Então, a gente tem uma série de desafios, eu acho que eu não preciso entrar tão em detalhes, mas quando a gente fala de violência de gênero, a gente fala de uma violência que é diária e que acomete todas as mulheres em relação à importunação sexual, e 1 em 3 no mundo sofrem violência sexual também, boa parte dos seus companheiros e parceiros. Então, não estamos falando de pessoas desconhecidas na rua. Muitas vezes, quando a gente fala de um agressor, a gente está falando de uma pessoa que também, de um homem que é um pai, também é um irmão, também, enfim, marido. São pessoas comuns que praticam essa violência. Então, por isso, é uma violência que é cultural, é normalizada, é uma violência que faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. A gente também tem esse dado, né? Enfim, a cada 9 a 11 minutos, os dados são ainda muito subnotificados, mas pelo menos a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil também. Então, a gente tem um desafio muito grande ainda, muito longo, quando se trata de igualdade de gênero no Brasil, isso falando de mulheres.
particularmente, né? Eu estou trazendo só alguns dados, mas não vou entrar tão em detalhes para a gente poder se aprofundar no nosso tema de hoje. Mas essas questões estão conectadas, né? Enfim, quando a gente não tem participação de mulheres, mulheres em lugares de poder, quando as mulheres não são ouvidas na gestão, na implementação de políticas públicas, quando elas recebem 30% menos do que os homens nos mesmos cargos, se não mais, a diferença salarial entre mulheres ainda é imensa. E quando a gente fala da mídia, da comunicação, 65% das mulheres não se reconhecem na mídia e na publicidade brasileiras. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, porque a gente está falando de um mundo que a gente gostaria, é um mundo onde a violência contra as mulheres não existe, e onde a nossa criatividade e a nossa visão seja respeitada com o mesmo valor e com o mesmo peso. Dentro da Tencog, a gente tem um trabalho novo, e parte desse projeto, a gente teve a grande, não digo sorte, porque foram mulheres que trabalharam muito, mas visão mesmo de mulheres que estavam à frente, e também da presidência atual do TRF3, para entender a urgência desse tema e fazer um projeto que rompe muitas barreiras. Ter o judiciário junto com a sociedade civil é algo novo, e a gente partiu de um lugar que é a jornada, né, criada pela Olga, que é um processo muito colaborativo, de cocriação, ou seja, onde a gente coloca pessoas em par de igualdade, e com um processo de escuta que é tão importante, e que também é tão importante da mesma forma para as mulheres que são vítimas de importunação sexual. Então, a gente está falando de algo fundamental, que é uma escuta ativa, uma escuta profunda do que essas mulheres estão dizendo. O nosso processo da jornada, ele tem uma série de etapas, então não é algo simples, mas demanda e tem muito trabalho e metodologia por trás. Então, a gente passa por uma etapa de observação do problema, de investigação, de levantamento de todas as pesquisas que existem sobre o problema. Depois a gente entra no momento de compreender melhor, ou seja, a gente tem um problema que é a importunação sexual, e a gente começa a lapidar esse desafio. A gente tem uma outra etapa na jornada, que é a geração de ideias, que a gente chama de também Gaming Lab, que é um momento importantíssimo, do qual participaram também as pessoas presentes nessa mesa. Então, Vitória, Natália, Sayonara participaram, estiveram com a gente nesse momento de pensar e de criar ideias para a solução desse problema conjunta, além de várias mulheres, né? Então, a gente teve pessoas do Ministério Público, desembargadoras, juízas federais, mulheres que são faxineiras, que são terceirizadas e que trabalham no TRF3 junto conosco, estudantes e acadêmicas, mulheres criativas que trabalham com design, com comunicação, mulheres da Academia de Polícia de São Paulo, enfim, um grupo imenso e de pessoas de lugares muito diferentes, e que hoje nos permitem estar aqui. Tivemos a Temis também, que é uma organização da sociedade civil super parceira, enfim. E agora a gente entrou numa fase, né, de avaliar depois um protótipo. Então, a partir da ideia que é criada dentro do grupo, a gente sai para um protótipo, e hoje a gente está nessa fase de sensibilização, ou seja, estamos completando um ciclo muito rico e com muitos aprendizados, e essa semana, enfim, também uma coincidência, mas não tão coincidência, com 2 anos da Lei de Importunação Sexual, a gente tem a oportunidade de lançar a página. Então, eu vou brevemente contar um pouquinho como foi essa jornada, e principalmente eu queria trazer para vocês um pouco do que é a jornada de importunação sexual, numa compreensão mais ampla, né, de onde estamos em relação à lei, em relação a esse conhecimento sobre a lei pela população, e esse diálogo com o magistrado também. Então, nosso desafio de partida foi esse, né, de que as mulheres ainda não compreendem a lei de importunação sexual. Então, essa lei completa agora 2 anos,
e a gente ainda não tem informações precisas e muita gente, né, inclusive com essa semana com o lançamento da página, várias pessoas, várias matérias, jornalistas foram às ruas para saber se as pessoas conhecem essa lei e quase todo mundo responde que não. Então, esse ainda é um desafio e esse é o motivo pelo qual estamos aqui hoje também. Olhando para o problema, né, do porquê as mulheres não compreendem a lei de importunação sexual, a gente tem primeiro os sintomas, ou seja, o que causa a ausência de compreensão sobre essa lei. Então, a gente tem vários sintomas que as mulheres enfrentam diariamente. O primeiro deles, o medo. Depois, a gente tem a ausência de denúncia. Com ausência de denúncia, a ausência de investigação, a confusão nos serviços de atendimento, a confusão na hora de fazer a denúncia, um aumento da sensação de insegurança e da falta de qualidade de vida das mulheres no espaço público, a recorrência do crime pelos agressores, mais mulheres vítimas de importunação sexual diariamente, o aumento da violência contra as mulheres, uma falta de conscientização sobre o problema, a falta da rede de proteção dessas mulheres, a impunidade e o silêncio. Esses são alguns sintomas e para entender um pouco mais algumas causas desse problema, a gente vai na raiz, né? Então, quando a gente fala de adereçar um problema, a gente tem que adereçar as causas, a gente tem que adereçar a estrutura e não somente os sintomas. E quando a gente olha para as causas, né, dessa questão, a gente encontra também uma série de razões. Dentre elas, existe de fato ainda uma descrença na justiça e nos serviços públicos no Estado, que é um problema muito sério que enfrentamos hoje. Uma fragilidade emocional também, enfim, medo, vergonha, que também causa, então, uma questão comportamental e que tem tudo a ver com o acolhimento que é feito na hora que a mulher vai prestar uma denúncia, uma queixa. As escolas e instituições de educação não ensinam sobre violência e sobre direitos, sendo que a gente tem, desde a Lei Maria da Penha, previsto o ensino de gênero dentro das escolas, da violência doméstica, mas isso não acontece na prática. A ausência de informações dos serviços disponíveis para a população. Então, tem uma dificuldade imensa da população, de fato, entender qual é o serviço que ela está buscando, quem é que vai atender, onde que ela pode bater, em que porta que ela vai bater e quem é que vai conversar com ela. Muitos canais de serviços também, mas pouca clareza, então pouco diálogo entre os serviços, e isso dificulta muito a orientação de uma mulher que precisa de atendimento e que vai, de fato, seguir uma jornada até que ela consiga investigar, de fato, o que aconteceu e ter uma resolução. A gente tem uma questão de uma cultura patriarcal ou cultura do estupro, que significa que é naturalizado esse crime. E não existe nada mais que prove isso, a não ser essa estatística, né, que mostra, enfim, se a gente fala que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, basicamente essa violência é uma violência que ainda é muito permitida, aceita e que acontece para muitas mulheres. A gente tem muita confusão por vários termos sobre violência de gênero, então uma dificuldade de compreensão, de fato, sobre o que é violência com esse caráter específico. Ainda tem muitos termos técnicos, ou seja, a gente fala sobre a dificuldade de interpretação, então como a gente faz para explicar, né? A linguagem não é simples e nem acessível, e, enfim, uma série de outras ações de conscientização também que são confusas para a população. Então, a gente tem aí um resumo de algumas questões, né, que levam a esse problema, o fato da lei de importunação sexual não ser conhecida e também a dificuldade de fato de implementação. A gente levantou um mapa de atores, aqui tem alguns que estiveram na nossa pesquisa para a elaboração da página LIS, que foi o resultado final.
Então, como eu falei, membros da sociedade civil, comunicadoras, academia, a gente teve a justiça como um todo, então, TRF3, nossa, como parceiro direto, mas também a OAB, a Defensoria Pública, ali o Ministério Público, Justiça Federal e Estadual, em uma série de níveis, enfim, vários grupos e comissões que estiveram com a gente. No Executivo e na Gestão, a gente considerou também os órgãos que precisam e que implementam essa política na prática, então as secretarias de segurança pública, mas também de transporte, então alguns órgãos de regulamentação, a SP Trans, os motoristas, as próprias delegacias, enfim, uma série de órgãos que estão conectados a essa questão no executivo, na gestão e no legislativo também, Congresso, a bancada feminina presentes. Então, voltando aqui para a jornada da vítima, né, da mulher, a gente fala de várias instâncias, né? A gente tem a importunação sexual e aí a gente tem uma série de órgãos que vão ser o primeiro contato, o primeiro acolhimento, como a gente chama. Então, pode ser um CRAS, um CREAS, pode ser uma ONG, pode ser um hospital, pode ser um canal telefônico, a Casa da Mulher Brasileira, a delegacia. Esse é o primeiro canal e o primeiro contato. E depois a gente tem o nível já de investigação, que, claro, está conectado com a delegacia, com a polícia, mas que a gente tem o processo disso, né? Então, a gente depois tem vários órgãos que vão trabalhar para que essa investigação aconteça, mas principalmente para defender essa mulher dessa violência. Então, dentre os principais dados, assim, só para a gente entrar bem breve no que é no cenário, a gente tem várias pesquisas do Fórum de Segurança Pública e do Instituto Patrícia Galvão, que são os institutos que fazem pesquisas em âmbito nacional e recorrentes. Dentre eles, eu vou mencionar essa última, que é da Patrícia Galvão, que 97% das mulheres dizem já ter sido vítima de assédio no transporte público privado no Brasil, ou seja, todas. E aí a gente está falando de uma série de violências que estão conectadas, que são diretamente importunação sexual, né? E como a Jacira Mello, que é diretora do Instituto Patrícia Galvão, diz, o assédio nos meios de transporte é sabido e conhecido, mas muito pouco abordado, é como se fosse algo de menor importância. As mulheres enfrentam encoxadas, ejaculação na roupa, nas pernas, são expostas à violência pesada e que ferem o direito delas de ir e vir. Outro dado importante para entender onde estão as lacunas é o fato de que as mulheres não sentem confiança e não se sentem acolhidas para, de fato, fazer a denúncia. Então, das mulheres que sofreram essa violência, 10% procuram uma delegacia da mulher, 8% uma delegacia comum, 5% ligou para o 190 e 15% procurou ajuda da família. Então, quem fez algo, buscou alguém, procurou geralmente ajuda da família ou da delegacia da mulher, mas 52% não fez nada. Ainda olhando para as questões dos entraves, né? Antes, a gente tem essa história e a trajetória da lei, então esses dados são anteriores, né, a 2018, quando a lei foi de fato sancionada, mas havia um caso muito emblemático, que foi esse de um agressor que ejaculou em uma passageira, na verdade, em uma série de passageiras, um ônibus em São Paulo, e isso gerou um debate público, né, sobre essa lacuna nas leis, porque o crime não podia ser tipificado e também não podia ser qualificado à época como estupro, porque não existia uso da força, uma coação que fosse comprovada, e também o assédio sexual, que é, né, como a gente conhece comumente esse crime, ele, na verdade, na legislação, vocês bem sabem, ele está previsto numa esfera trabalhista. Então, no espaço público, basicamente, a mulher estava sozinha. Bom, considerando depois uma atuação da sociedade civil, né, a gente teve
uma série de campanhas, né? Não só quando aconteceram esses casos, mas depois também durante, né? Enfim, são manifestações que trazem à tona o problema de uma forma ampla. Eu não vou entrar muito na questão da lei, mas, enfim, de fato, na página Lisa a gente tem todas essas informações. E pensando um pouco nesses principais dados, acho que uma reflexão que fica para onde estamos, né? Onde estamos nesse exato momento, a gente considera a aprovação da lei, obviamente, marco crucial, importante, porque ele traz principalmente esse dado de que a sociedade não é conivente e não permite e também não aceita esse tipo de violência. Então, não é um problema da vítima, né? É um problema de todos. Mas a gente ainda tem estados muito atrasados, enfim. E é um crime, assim como estupro, extremamente subnotificado. Então, mais ou menos a estatística que o que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz é que pelo menos 90% dos casos ainda não são notificados. Então, a aprovação da lei foi um marco muito importante, mas ainda temos um caminho pela frente. Essa fala da Vânia Pazinato, que é especialista em violência também contra as mulheres, diz que quando houver um panorama claro sobre o desfecho que a Justiça deu à denúncia, será possível medir os impactos da nova lei. Então, se trata também de conseguir ter casos e uma pesquisa ampla sobre o que foi feito. Enfim, então, a vítima ainda enfrenta muitas dificuldades no momento da denúncia. Esse primeiro atendimento é importantíssimo e ele vai determinar muito de se ela vai seguir com a denúncia ou não. A gente tem trabalhado com tecnologias, enfim, mas pensando principalmente não em criar novos aplicativos, enfim, a gente pensa na tecnologia como uma ferramenta. Então, a página LIS para nós é uma ferramenta para facilitar a compreensão sobre a lei de importunação sexual e facilitar o nosso diálogo, a nossa conversa, facilitar a nossa compreensão coletiva sobre esse problema. Eu não vou entrar tanto na parte da tecnologia, mas, enfim, falando só rapidamente sobre as ocorrências, a gente ainda tem, de fato, essa imensa subnotificação, estados que ainda estão em outro nível de implementação, e São Paulo liderando ainda as denúncias, isso com um ano da lei. Esse era o dado de com um ano de lei, a gente só em São Paulo teve 3 mil denúncias, né, casos registrados, e considerando todos os estados no primeiro ano, chegou a cerca de 10 mil casos registrados. Enfim, então a gente ainda entende que existem questões na justiça como a dificuldade de sanção, enfim, o número de registros enfim, questões que também estão para a gente pensar um pouco na regulamentação, mas principalmente nesses protocolos e como aprimorar isso num sentido nacional e amplo, né, em todas as esferas. Considerando um pouquinho também alguns insights, então, que a gente teve, a gente olha para a questão da dificuldade da linguagem jurídica, então, essa comunicação entre população que não está habituada, né, quase ninguém que está habituado com a linguagem jurídica, como a gente faz para estabelecer diálogo, explicar o que mas principalmente gravar esse nome, né, importunação sexual. A gente entende que a sensibilização já foi iniciada, mas não favorece a real compreensão sobre a lei e o termo, então ainda é necessário falar muito sobre a LIS. A falta de compreensão da lei acontece em todas as esferas, então não é um problema de um setor, é um problema nosso enquanto sociedade. A dificuldade de clareza sobre o canal para denúncia, né? Então, como vocês veem nas campanhas de comunicação, aparece 190 ou 153, no outro a gente tem 190, 180, depois um número da delegacia. Enfim, a dificuldade de ter um monte de canal e basicamente a gente tem um canal, né, que é 180,
também 190, mas são canais que deveriam ser amplamente disseminados e conectados. Então, a gente tem uma outra questão que é a comunicação confunde diferentes violências, e eu acho que essa nossa campanha de importunação sexual é crime é muito assertiva, por isso também, porque a gente está falando desse tipo de violência que tem, né, limitações e que é um escopo que precisa ser muito bem compreendido para que a gente não use as palavras erradas e não confunda ainda mais a vítima. Eu não vou entrar também muito na diferença entre as violências, porque vocês sabem melhor do que eu do que se trata, mas a gente tem essa grande questão que é, para nós, a sociedade civil, e principalmente mulheres, é fundamental o fato de ser uma ação penal pública incondicionada, ou seja, do Estado tomar para si a proteção total das vítimas, né, contra a violação da liberdade sexual. E, por fim, a gente... Não vou entrar tanto nesse dado, mas a gente passou por um workshop muito impressionante com mulheres que nos ajudaram muito e que juntas, né, criaram soluções para todos esses dilemas. Então, a Liz já é uma grande saída para nós, uma grande forma de trabalhar, de colocar a mão na massa. E um dos primeiros grupos, né, criou, enfim, como solução, a gente teve um workshop que foi realizado, né, no tribunal, no TRF3, no Laboratório de Inovação e JustLab, e lá um dos protótipos, que de fato se tornou depois a página, é o protótipo da página Liz. Então, esse era o grupo, né, chegou a esse desenho, a esse design, enfim, e a ideia é justamente essa, né? Que tenha dados, estatísticas, conte sobre os diferentes tipos de violência, como aconteceu, enfim, serviços de atendimento. E depois, enfim, essa foi a ideia inicial, e isso mostra a riqueza que é reunir mulheres de visões diferentes. A questão da interseccionalidade, que para nós é fundamental, ou seja, quando a gente fala sobre violência de gênero, a gente está falando sobre mulheres, a gente está falando sobre mulheres trans, a gente está falando sobre meninas ainda que não, enfim, jovens, mulheres e que não têm essa sexualidade ainda compreendida, que estão começando a ter uma identidade, né, tanto de gênero, mas também uma compreensão sobre a sua orientação sexual, e nem tem a oportunidade de começar a se entender e já começam a sofrer importunação sexual, né? Quando a gente começou a campanha Meu Primeiro Assédio, a gente descobriu, né, das milhares de denúncias, que a idade média que elas sofriam essa violência era de 9 a 13 anos. Então, é extremamente grave que isso aconteça nessa fase também da vida, né? Então, outro grupo, enfim, só bem rápido, mas tiveram outras ideias incríveis que também podem ser soluções, desde de conteúdos de quiz, enfim, mecanismos de engajar pessoas nas redes sociais e com campanhas para compreensão sobre a lei, uma robô, né, de WhatsApp para atendimento automático e rápido com dúvidas sobre a aplicação da importunação sexual, então formas de acelerar um pouco a chegar nas perguntas e nos materiais necessários. E teve também um workshop de importunação sexual que vai ser realizado, então, além da página Liz, a gente vai realizar também o primeiro workshop a primeira aula, na verdade, de importunação sexual da Academia de Polícia aqui de São Paulo. As aulas vão começar em dezembro, e a gente também formulou, junto com a Cadepol, com a Juliana Mota, um curso específico para delegados, mas também para outros agentes da polícia que estão se qualificando sobre esse problema. Então, hoje, na academia, a gente tem um curso de feminicídio, que já existia, e agora a gente tem um curso de importunação sexual. Por fim, e muito importante, a página Liz. Então, aquele protótipo, a gente se empenhou bastante nele ao longo desses meses, com muitos apoios
Então, com a Camila, que estava participando do grupo e que foi a designer da página, a Capim Design, que é um grupo que trabalha com desenvolvimento também, Maiara, que são do Nós Mulheres da Periferia, também estiveram com a gente na redação, e todo o grupo, né, das doutoras Inês, Raicler, Terezinha, Luciana, que estiveram conosco o tempo todo também para fazer com que ele acontecesse. Então, hoje, a página está nesse endereço, trf3.jus.br/lis, e a gente tem, passando bem rapidamente, que tem na página, a gente tem informações sobre a lei, dados importantes, né, o que é, do que se trata. Aqui tem um clique aqui na página que tem um PDF completo. Então, nesse PDF tem dados, estatísticas da história da lei, serviços que podem ser acessados, enfim, toda uma trajetória para compreensão mais ampla. E depois tem uma página, um lugar para preencher os dados e campos, caso queiram continuar recebendo as informações. Então, a gente vai formar um grupo para conseguir enviar as atualizações. A gente tem nesse PDF que eu mencionei rapidamente, só para vocês darem uma olhada, mas tem uma seção sobre direitos da cidade e o corpo da mulher, principalmente a partir das intersecções entre gênero, raça e classe social, a história da lei, bastante informação sobre a lei, a questão do acolhimento, que é fundamental, e outras sugestões de leitura. E é um material amplo, enfim, ele pode ser aumentado, modificado, ao longo dos próximos anos. Então, por fim, onde estamos nessa semana, nesse lançamento, e para os próximos passos, a gente tem algumas vontades, e uma delas é essa que a gente está fazendo agora, que é divulgar, compartilhar, copiar a página LIS para que tenha um aumento de conhecimento da população sobre a lei de importância sexual. Então, quem estiver nos ouvindo, a gente tem uma possibilidade já de replicação da página no TRF4, a gente está tentando em outros também tribunais regionais, e também estamos tentando chegar em um nível nacional. Nosso sonho, a gente diz, é chegar também no CNJ e ter esse impacto amplo. E a página está aberta para ser acoplada também em outros sites. A segunda meta que a gente tem, e que a gente sabe que é um trabalho longo, é um aumento das denúncias. A gente tem um aumento das investigações e dos julgamentos com perspectiva de gênero, raça e classe. Mudanças de atitudes e, por fim, que a gente sabe que é o nosso sonho também, e que é onde a gente, de fato, vai trabalhar para chegar, a mudança de comportamento amplas e perenes em nossa sociedade. Então, eu termino aqui a minha fala e, de novo, reforçando que juntas construímos o mundo em que sonhamos viver, e agradecendo muito a cada uma que participou dessa jornada, porque esse olhar tem a visão de muitas e muitas mulheres que falam de muitos lugares. Então, é isso. Queria agradecer de novo e voltar aqui para a conversa com todas. Obrigada, Amanda. Excelentes considerações. Bom para a gente ter um panorama de qual caminho percorremos até chegar nesse momento. Alguns dados são bastante estarrecedores, né? Pensar que meninas entre 9 e 13 anos já vivenciam a importunação sexual, como narrado na campanha Meu Primeiro Assédio. Pensar sobre a importância da escutativa e da importância também que se fale sobre esse assunto, porque na medida que a gente fala sobre o tema, mostra que não é natural que as pessoas não possam pegar um transporte público sem se preocupar se serão importunadas ou não. Enfim, então, um pouco o desconhecimento da população, claro que a lei é recente, os termos jurídicos, às vezes, são bastante distantes também do conhecimento popular e precisam
ser sempre explicados, enfim, cabe também, por isso essa plataforma ali tão importante, mas se deve também à naturalização da violência, né? A naturalização com que a gente encara o fato da importunação acontecer no cotidiano. Então, agora eu vou passar a palavra para a Vitória Dandara fazer os comentários e as considerações dela. Vitória, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia. Só queria ver se vocês me ouvem bem, porque eu estava com questão de internet. Eu não sei se está dando para ouvir. Tô ouvindo, Vitória. Tá bom, perfeito. Bom, a gente quer agradecer a Emagre, agradecer a Fink Olga, todo mundo pelo convite e parabenizar também por essa plataforma incrível. Fico muito feliz de ter podido fazer parte assim disso de algum modo. Bom, como já foi apresentada, né? Eu sou uma pessoa trans e sou estudante de Direito da USP e lá eu já trabalhei muito com casos de violência doméstica, então violência contra a mulher. Então eu pude, né, ter essa experiência prática, assim, nesse combate, nessas trincheiras contra a violência de gênero. Então, acho que foi muito legal poder ter essa discussão sobre importunação sexual que a gente teve na nossa jornada. E aí eu vou contar um pouco como foi a minha perspectiva inicialmente, né, desse processo que a gente viveu. Então, o meu grupo ficou com um desafio de como sensibilizar os agentes públicos para a questão da importunação sexual. E aí, nesse momento, a gente começou a levantar uma série de discussões com base nos dados que a Fink Olga trouxe para a gente no primeiro momento. Só que aí, no fim do primeiro dia, a gente teve um debate muito interessante que foi trazido por algumas mulheres que estavam presentes, que era sobre como essas instituições são mais ou menos violentas, mais ou menos receptivas, dependendo do grupo de mulheres que se trata. Então, como mulheres negras se sentem muito mais violentadas nesses espaços, assim como mulheres trans e travestis também se sentem, mulheres de periferia, de classes mais baixas. Então, a partir disso, a gente reformulou a pergunta para o segundo dia e aí a gente passou a ter como um norte a gente buscar sensibilizar o judiciário, os agentes públicos, principalmente pensando na importunação, mas também em questões de gênero e classe, de raça e classe. Então, foi muito importante trazer esse olhar, assim, porque eu acho que até as manifestações que a gente teve esse ano, todos os debates que foi levantado sobre o antirracismo, eles mostram como essa é uma pauta central e que não tem como a gente pensar a desigualdade sem pensar isso. E aí eu fiquei muito feliz, eu acho que fica um ensinamento desse primeiro momento, de que a gente precisa ouvir os movimentos sociais. Então, a importância da gente ouvir quem está na base, porque a cada cerceamento de direito, a cada falta de cidadania, a falta de dignidade que a gente tem na nossa sociedade, existe um movimento social ali naquela trincheira, existe um movimento social que está lutando para avanços para aquela comunidade. Então, é importante a gente estar sempre ligado com isso, principalmente pessoas que estão no judiciário. Então, eu sou estudante de Direito, já trabalhei, enfim, em diferentes poderes aí, né, enquanto estagiária, e aí eu acho muito importante que em todos esses passos a gente tenha essa escuta ativa para que os movimentos estão trazendo, justamente para a gente cumprir aquilo que a doutora Sayonara diz no começo no nosso evento de hoje, esse papel do judiciário de concretizar os direitos sociais. Então, e aí a partir disso que a gente formula a Liz, né? Então eu estava ali no grupo que justamente pensou a plataforma, esse protótipo inicial. Então eu fico muito feliz, inclusive, de ver isso saindo do papel e tomando uma concretude. Para mim é muito especial saber que, de algum modo, eu fiz um pouquinho de parte disso. E aí eu queria trazer agora, nesse momento, depois falando dessa experiência que eu tive, né, na jornada, de trazer a importância da interseccionalidade, que foi, para mim, a principal lição que a gente tirou desse processo. E como que quando a gente fala de importunação sexual, a gente está falando de duas coisas, pelo menos na minha visão, de direito à cidade, então acesso à cidade, acesso aos espaços públicos e da relação com as instituições. Então, como que essas mulheres, todas as mulheres estão suscetíveis à importunação sexual, todas as mulheres estão suscetíveis a esse machismo, mas como que em diferentes nuances de mulheres a gente está mais ou menos suscetível? A gente tem mais ou menos esse direito à cidade e a gente é mais ou menos violentada por essas instituições, que infelizmente a gente sabe que ainda procedem com uma revitimização. Então a gente sabe que a gente chega na polícia, qualquer mulher que chegar em polícia, ela está suscetível a isso, mas alguns grupos de mulheres estão muito mais suscetíveis a sofrerem novas violências.
Então, eu acho que a discussão ela tem que se dar nesse sentido. E aí eu dou alguns exemplos e trago algumas questões para a gente realmente refletir. Então, por exemplo, eu sou, como eu disse, sou uma travesti, então eu sou uma pessoa trans, e como muitas mulheres trans no Brasil, eu passo por uma série de questões focadas na transfobia, além do machismo. Então, a gente tem aqui no Brasil 90% dessa comunidade que está na prostituição, então é empurrada para esse mercado do sexo, e, consequentemente, acaba que o corpo dessas pessoas é muito tido como público, muito mais do que das outras mulheres. Então, assim, se ela já está no mercado do sexo, então os homens podem fazer o que bem entender com essas mulheres. Elas estão muito mais suscetíveis a serem abusadas, violentadas, a sofrerem importunação de todas as sortes possíveis. Diversas vezes eu mesma ando na rua, carros param para mim achando que eu justamente sou uma garota de programa. Então a gente passa por essas situações diariamente. E aí fica essa reflexão também de se as instituições são preparadas para essas demandas, porque a gente tem uma demanda enorme, as mulheres trans e travestis, mas as instituições são pouquíssimas preparadas para nós. As delegacias da mulher passaram a atender mulheres trans e travestis somente esse ano, elas ainda não atendiam. As mulheres, a gente tem um caso de, por exemplo, encarceramento da população trans, violência policial com a população trans. Eu tenho inúmeras companheiras que eu conheço que já foram presas, a gente tem dados sobre isso. E elas não são só presas arbitrariamente, mas também passam por diversas violências, né, dentro das delegacias, dentro do cárcere. Então, essas são discussões que a gente precisa ter para pensar não em uma mulher, mas em todas as mulheres. E aí, eu acho importante trazer também a discussão racial, que é muito importante também nesse sentido. Principalmente quando a gente fala, queremos progredir enquanto mulheres. Mas a gente tem no Brasil a feminilização da pobreza, a gente tem uma taxa de mães solteiras, né, que são obrigadas a ser chefes de família muito alta, a gente tem as mães de periferia que têm seus filhos, infelizmente, ainda vitimizados pela polícia, assassinados pelas polícias. Então a gente tem todas essas questões, e aí como que essas mulheres elas vão se sentir confortáveis em, sofrendo importunação sexual, irem até uma delegacia, sendo que na cabeça delas polícia é tudo igual, porque é isso que elas aprendem, e polícia é sinônimo de violência. Então, eu acho muito importante essa sensibilização dos poderes públicos para com essa interseccionalidade. E que a gente tenha essa discussão de um modo mais amplo, da gente pensar direito à cidade. Algumas mulheres já não têm esse direito à cidade. Que quando uma mulher trans anda pela rua durante o dia, é espantoso. As pessoas... Eu já ouvi companheiras minhas falando que, nossa, mas como você anda durante o dia? Porque a gente tem esse mito de pessoas... Então, a gente já não tem um direito de ir e vir, já prioristicamente. Quanto mais quando colocamos essas outras barreiras da importunação sexual, de abuso sexual em si, né, da questão de estupro. E aí, tendo isso em mente, eu gostaria de trazer ainda, por fim, a experiência prática que a gente tem tido aqui na São Francisco, né, na Faculdade de Direito, no qual nós fundamos o Laboratório de Design Jurídico, que foi, na verdade, eu queria agradecer, inclusive, a Fink Olga, porque foi depois da experiência com a jornada que eu tive contato com essas metodologias inovadoras, e eu vi grande potencial nisso, e a gente acabou fundando o Laboratório de Design Jurídico, que usa metodologias inovadoras para pensar como ampliar o acesso à justiça de grupos vulneráveis. Então, mulheres, negros, LGBTs, pensando em interseccionalidades também. E a gente está trabalhando, né, calhou que foi muito uma coincidência, que nesse semestre a gente está trabalhando com violência de gênero contra mulheres negras, pensando em violência sexual e violência doméstica. E aí, no grupo de violência sexual, a gente está encontrando um desafio enorme, porque a gente vê que essas mulheres, elas naturalizam tanto essa violência, porque a gente tem o mito de que a mulher negra tem que ser forte, tem que aguentar, de que nenhuma instituição vai se importar com ela, que elas nem mesmo depois de muitos anos da violência, elas não conseguem falar sobre isso. Então, eu tive contato com grupos, né, de mulheres que discutem sobre a violência sexual que sofreram, e nesses grupos raramente tem mulheres negras, e se tem, são muito poucas. Então, acho que isso é muito importante a gente ter esse debate, a gente saber que existe uma cifra oculta ainda enorme em relação a essas minorias, as mulheres trans e as mulheres negras. É a gente saber também que o judiciário e todas as instituições, de um modo geral, né, que lidam com direitos, têm que estar abertas para esse olhar interseccional e têm que estar abertas para buscar ouvir os movimentos sociais. Porque eu acho que assim a gente vai conseguir um progresso, né, tanto
em relação à importunação sexual, quanto em relação às violências de gênero, e a gente vai conseguir fazer aquilo que é o lema ali da Think Yoga, né? Juntas a gente gerar mudanças, juntas a gente construir uma nova sociedade para as mulheres. Eu acho que não só para as mulheres, mas para todas as mulheres, né? Considerando as suas especificidades e considerando que se a gente avançar considerando a base, a gente consegue avançar a sociedade como um todo. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar. Agradeço novamente o espaço e parabenizo por esse projeto incrível que está surgindo e espero que tenha vida muito longa, chegue ao CNJ e tenha uma grande repercussão no nosso país. Obrigada, Amanda. Ótimas considerações também. Eu fico pensando que realmente não podemos cair na armadilha de acreditar que igualdade é dar a todos o mesmo tratamento. É sempre fundamental que se analise as interseccionalidades e que o judiciário e os demais órgãos do sistema de justiça estejam sempre atentos a essas diferenças e, mais do que isso, que elas sejam levadas em conta. As experiências vividas por mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres trans, elas têm particularidades, não podem ser tratadas todas da mesma forma. Então, acho que essa reflexão é uma reflexão atual, importante, e é preciso que se fale muito sobre isso. Então, agradeço a tua participação e passo a palavra para a Natália. Obrigada, Sayonara. Bom dia, minhas colegas de mesa, bom dia a todas e todos que nos ouvem. Inicialmente, eu agradeço a desembargadora Inês Virgínia, que muito gentilmente me fez o convite para participar dessa mesa de hoje. Eu agradeço e parabenizo também a todas as juízas que organizaram esse evento, ao Think Olga, ao presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Maíra Maia, e a desembargadora Terezinha Caserta, que coordena a Escola da Magistratura e a Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu fico muito honrada e feliz por falar num evento que contou com a presença dessas colegas inspiradoras e outras profissionais brilhantes dedicadas aos direitos humanos, a questões de raça e gênero. Trabalhar em um tribunal atento a questões como as discutidas nessa semana renova minhas esperanças por um judiciário mais inclusivo e representativo da sociedade brasileira. Bom, como a Sayonara e a Vitória, no ano passado eu participei da jornada de importunação sexual, promovida pelo Think Yoga, em parceria com o tribunal, no nosso laboratório de inovação. E algo que ficou muito presente para mim, como a Tani, que é a nossa coordenadora da JUF Mulheres, que também estava lá, mencionou no primeiro dia das palestras, foi um momento de discussão de forma horizontal, com uma representatividade maior do que a que existe dentro do Poder Judiciário. E por isso mesmo que fazer essa discussão dentro do nosso laboratório de inovação, que é dentro do Poder Judiciário, é tão importante, né? Algo que está presente na fala da Vitória. Fazer chegar até nós diferentes visões de diferentes grupos sociais. E eu fico feliz que as nossas discussões tenham tido continuidade, que Liz tenha saído do papel e a gente esteja aqui hoje. Bom, nesse início de fala, teve algo que me remeteu à jornada no ano passado, aos debates dessa semana, é que não há, e eu acho que isso está presente também quando a Vitória mencionou como foi a jornada, né? É que não há um feminismo, mas feminismos no plural e na prática das mulheres que estão organizadas em torno das questões de gênero. Eu me baseio nessa fala em um texto da professora norte-americana Catherine Barlett, especificamente o seu texto Feminist Legal Methods, que trata dos métodos jurídicos utilizados pelas feministas. Eu acho que todo esse trabalho que foi feito, tem sido feito pelo Think Olga, em parceria com o tribunal, me remeteu bastante a esse texto. Vou tentar explicar um pouco. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que o feminismo aqui tratado, ele não deve utilizar o termo mulher como uma categoria analítica única, porque isso não é possível ou seria falsear a realidade. Raça, classe, orientação sexual, nacionalidade, todos são fatores que impedem tratar o termo mulher como uma categoria única com os mesmos interesses e necessidades. Eu estou ciente de que o feminismo ele não deve se voltar unicamente para práticas opressoras contra mulheres brancas, de forma que a gente apenas realoque privilégios já existentes, né? Enquanto a ideia é reconstruir o significado social e legal de gênero
ou ainda provar que os métodos utilizados pelas feministas no direito têm a capacidade de jogar luz sobre outras categorias excluídas, que não só as categorias de mulheres. De qualquer maneira, mesmo sendo um termo controverso, que remete a um preconceito de uma parte da população, mesmo com as limitações de linguagem, é um termo necessário e é o termo que utilizamos, que utilizo nessa fala, né? E eu faço uma questão, coloco uma questão, por que nós precisamos do feminismo no direito? Por que interessa a perspectiva de gênero às magistradas e aos magistrados? Não se trata aqui do interesse de um grupo de mulheres com determinada visão de mundo, mas de um dever imposto pela Constituição Federal, que é a da igualdade material entre homens e mulheres, que não é um dado, mas uma construção diária. E não só é um dever imposto pela Constituição de 88, mas também pelos diversos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil faz parte, como a Convenção de Belém do Pará, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e também pela jurisprudência, especialmente no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, tem julgado diversos casos das atrocidades cometidas contra mulheres na América Latina, como sabemos, tendo imposto aos Estados-membros da Convenção e que estão submetidos à sua jurisdição, que é o caso do Brasil, o dever de julgar com perspectiva de gênero, né, a partir de um ciclo de casos mexicanos de 2009 a 2011, eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas deixo essa referência, especialmente a partir desses casos, como o Campo Algodoneiro, que fez surgir uma jurisprudência que produz resultados para todos os estados do sistema, e não apenas para aquele estado que está sendo condenado, que foi condenado, né? Com base no nosso dever de realizar o controle de convencionalidade, é necessário observar essa jurisprudência muito rica no que se refere ao julgamento com perspectiva de gênero. O feminismo no direito, ele serve para apontar que não há uma neutralidade onde se supõe existir. Ficou bem claro na palestra de terça-feira da Renata Lotufo, que traçou todo o histórico legislativo dos crimes sexuais, cujo bem jurídico a ser protegido por séculos era o costume e a família, não a liberdade sexual, a dignidade e a autonomia da mulher. Também, como a Isadora trouxe ontem, na sua fala, uma das críticas feitas à legislação sobre estupro nos Estados Unidos era de que, ao invés de se defender a mulher, a legislação sobre estupro definia os limites da sexualidade da mulher branca. Qual era a sexualidade permitida? Algo muito presente na legislação brasileira também, basta a gente lembrar do mulher honesta, mulher virgem nos tipos penais. Algo muito interessante da fala da Isadora é que, já em relação às mulheres negras, como nunca houve um interesse institucional em regular a castidade, né, das mulheres negras em sociedades como a nossa, como a norte-americana, marcada pelo colonialismo e pela escravidão, o tratamento da mulher negra quando do julgamento, da análise jurídica do crime de estupro, análise dos fatos, era outra. O julgamento era outro em razão do tratamento jurídico que se dava à mulher negra. Assim, sequer a gente pode dizer que todas as mulheres eram passíveis de serem vítimas do estupro do mesmo modo. O feminismo, no direito, ele traz, então, uma perspectiva crítica sobre a ordem vigente. Porque, a partir desses questionamentos, fazemos uma pergunta que é como essa legislação poderia ser considerada neutra? Que era considerada neutra. Essa legislação atendia ao interesse de um grupo específico dentro da sociedade, né? Não há que se falar em neutralidade aqui. É muito interessante quando se destrincha uma lei penal que tem uma aura de aplicação universal e se vê que são interesses muito específicos que buscam ser atendidos e que afastam a universalidade e a neutralidade, né? Essas são questões que a Catherine Barlett traz nesse texto que eu mencionei, Feminist Legal Methods. A autora ela tem uma preocupação não só com o direito substantivo, mas com os métodos jurídicos utilizados. Ela vai dizer que o método ele organiza a apreensão da verdade e é algo que as feministas não podem ignorar,
Porque se o que se busca, se o que as feministas no direito buscam é desafiar as estruturas de poder vigente, mas se utilizar os mesmos métodos que definiram o que deve ser levado em consideração nessas estruturas de poder já vigentes, o que vai acontecer, o que pode acontecer é se recriar estruturas de poder ilegítimas, né, que é exatamente o que se busca transformar, né, não recriar novas estruturas ilegítimas. Então, ela diz que o método interessa porque, sem entender os métodos feministas, as demandas de gênero no direito podem não serem vistas como legítimas ou corretas. Além disso, uma maior atenção ao método pode ajudar a ancorar as defesas substanciais e é algo empoderador. Quando nos perguntamos o que fazemos, o que estamos fazendo, como estamos trabalhando, é muito provável que possamos descobrir como melhorar o que antes era visto como garantido, como uma certeza. Os métodos que ela trata no texto refletem o status da mulher na sociedade como outsiders, sempre como outsiders, que precisam constantemente de meios de desafiar e minar algumas convenções legais dominantes e desenvolver convenções alternativas, que levem melhor em consideração as necessidades e experiência das mulheres. Um desses métodos é o The Woman Question, a pergunta mulher, que é desenhado para expor como uma lei substantiva pode, silenciosamente, sem justificativa razoável, ignorar as perspectivas das mulheres e de outros grupos excluídos. Em outras palavras, esse método prevê a necessidade de se perguntar acerca das implicações de gênero de determinada prática social ou lei. A pergunta é a seguinte, ao se analisar determinada lei ou prática: as mulheres foram levadas em consideração? Ou as mulheres negras trans foram levadas em consideração ou foram deixadas de lado? Se sim, como essa omissão pode ser corrigida? Qual diferença faria se essa omissão fosse corrigida? Eu não vou ter tempo aqui para destrinchar todo o texto, falar de todos os métodos, mas quem se interessar, se aprofundar por essa questão do método no direito para tratar questões de gênero, vale muito a pena. Bom, eu, com base nessa breve fala, eu vou encaminhar para o final, dizendo que, enquanto sociedade civil, as mulheres devem questionar constantemente, também perante o Poder Judiciário, se determinada lei ou costume, convenção faz sentido, né? Enquanto juízas e juízes, julgar a partir de uma perspectiva de gênero, aprender sobre isso, observar a jurisprudência da Corte Interamericana, que é um farol nesse assunto, e se perguntar sempre se estamos julgando da melhor maneira possível. Se houve, dentro do direito, um espaço para julgamentos morais e com base em estereótipos de gênero, já que isso vinha fixado na própria lei, né, não há mais esse espaço. E é algo que é necessário ser internalizado por todo o corpo jurídico. Obrigada, gente. Obrigada, Natália. Riquíssima essa apresentação, tema também super atual, julgamentos com perspectivas de gênero. Não temos no Brasil um protocolo, né, como o México tem esse protocolo. Talvez seja um caminho pensar em construir um protocolo brasileiro sobre julgamento com perspectiva de gênero, bem importante. Pediram no chat para você, se você puder depois informar o nome do artigo. Pode deixar. Tá, obrigada. E ouvindo as falas de vocês, pensando sobre o que a Vitória falou sobre o direito à cidade, né? E há um paradoxo quando a gente pensa na violência de gênero. Fico pensando que, historicamente, o papel atribuído à mulher na organização social sempre esteve ligado ao espaço privado, o espaço da casa. E essa violência, então, sofrida no espaço privado foi por muito tempo, e ainda, às vezes, a gente percebe em alguns relatos, permeada por essa noção de privacidade, como se ela ocorresse num lugar, num local que não estaria sujeito à ingerência do Estado. Por outro lado, a rua, embora seja o espaço público por excelência, é considerada uma espécie de território livre, como se a rua autorizasse prática de atitudes, comportamentos, às vezes sequer utilizados no espaço privado. Isso fica bem evidente em algumas cenas do documentário Chega de Fio-Fio, em que alguns homens, após serem flagrados em determinado comportamento, se esquivam da própria atitude. Então, é um paradoxo que em ambos os lugares, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, a mulher acaba sendo alvo de violência
e muitas vezes numa situação de extrema fragilidade. Essa compreensão de que a rua é um espaço neutro tem, em contrapartida, a ideia de que se trata um espaço de todos acentua, de uma certa forma, essa ideia do não pertencimento de que todo mundo falou sobre isso, né? É sempre muito curioso como quando a gente fala do gênero, sobre questões de gênero, a gente logo fala sobre o não pertencimento, como se a mulher tivesse inadequada naquele local. Então, quase como se dissesse assim, quem optou por sair da rua enfrentou o espaço público, aquele espaço que talvez você não devesse estar, aquele espaço, enfim, de uma certa forma assumiu o risco de sofrer essa violência. E isso gera uma sensação de solidão, uma sensação de desamparo e interfere, como falou a Vitória, no direito de ir e vir das pessoas. Pessoas têm muitas restrições no próprio deslocamento, em alguns casos, inclusive, uma porta de entrada para uma violência ainda maior, a importunação sexual, né? Por exemplo, no Brasil, pessoas travestis têm uma expectativa de vida muito menor do que o restante da população. Então, o que eu gostaria de saber de vocês, uma questão, é de que maneira a lei da importunação sexual se relaciona com a construção de espaços públicos mais inclusivos e plurais, uma cidade inclusiva para todos. A palavra está aberta. Posso começar, então? Bom, acho que tem tudo a ver, a Vitória trouxe bastante disso também, Natália também, na fala, mas a gente está falando também do direito à cidade, né, quando a gente fala sobre esse tema. Então, o direito à cidade, ele está cada vez mais vinculado a pautas específicas de política pública também, né, que, enfim, são temas que têm avançado nesse sentido de pensar num uso amplo da cidade, mas também na qualidade de vida das mulheres, né, das pessoas que vivem nesse lugar. Então, cada vez mais, quando a gente fala em direito à cidade, a gente está falando não só de acesso, mas o direito de usufruir, de fato, né, desse espaço público. E as mulheres, e principalmente as feministas negras, trouxeram e têm avançado ainda mais nesse tema com a pauta do bem viver, né? Porque a gente não quer apenas se locomover para ir trabalhar ou ter um acesso pontual, né? Nesse sentido, a gente quer conseguir, enfim, estar nesse lugar de uma forma que a gente se sinta bem, né? Tem a ver com a nossa qualidade de vida, tem a ver com a nossa saúde mental, tem a ver com a possibilidade, enfim, da gente ter uma vida mais tranquila também, de certa forma, né? A vida nas cidades, e a gente tem visto isso muito nesse período de isolamento, é extremamente complexa, difícil, depende de uma série de interações. Então, considerar isso é considerar a forma como a gente vive em coletivo, né? E quando a gente traz essa pauta da importunação sexual, a gente tem essa questão do respeito, de aprender a viver junto, porque a gente está, enfim, não existe essa separação tão fechada entre espaço público e espaço privado, né? Acho que isso também tem caído por terra, enfim, já era uma teoria que cada vez mais se expande, porque não só a gente tem as redes sociais, né, abrindo e quebrando essas barreiras, mas também a gente tem as cidades complexificam nossas relações, né? Quanto mais, enfim, mais pessoas e mais níveis e esferas, mais a gente precisa também ter regulamentação, na verdade. Então, acho que nisso a gente vê uma questão conjunta, que é o que é regulamentação, né? Do que a gente está falando, quando a gente entende e pactua quais são as normas que são aceitas ou não, né? Ao estar nesse espaço. E eu acho que, por fim, né, não quero me estender muito, mas porque eu quero ouvi-las também, claro, acho que tem uma questão que a gente precisa estabelecer e repactuar, né, qual é a forma que a gente quer, a forma em que a gente quer viver, e acho que isso passa por uma regulamentação que inclua as pessoas,
que estão de fora disso. Quando a gente lançou o filme Chega de Fio-Fio, a nossa pergunta era se as cidades tinham gênero e também se as cidades tinham sido pensadas para mulheres. E a resposta é não para as duas perguntas, né? Na verdade, a resposta é sempre uma pergunta para a primeira e não para a segunda. A primeira é que a cidade tem um gênero, se a gente for analisar de uma forma simbólica, esse gênero ainda é masculino e branco. Então, ele exclui muito ainda a população negra, a população trans, as mulheres, assim como exclui idosos, exclui crianças, exclui pessoas com deficiência. E como a Vitória falou, quando a gente aderece e a gente fala com a base, a gente está trazendo soluções para todo mundo. Então, a gente precisa olhar para quem realmente não tem acesso para a gente começar a ter uma sociedade que, de fato, seja para todo mundo e que traga a igualdade como um princípio. Eu gostaria de fazer uma contribuição, trazendo o gancho nesse ponto que a Amanda trouxe no finalzinho da fala dela, sobre a sociedade que a gente gostaria de viver. E aí eu acho que isso entra muito... E assim, há discussões, né, se isso é ou não um papel do direito penal, mas enfim... essa questão do bem jurídico, né? Colocar a importunação sexual ali como dentro em uma tipificação penal, dizendo que a integridade da mulher no espaço público é um bem jurídico que a nossa sociedade brasileira quer proteger. Então é uma coisa fundamental para o tipo de sociedade que a gente quer ter. E eu acho que é esse o debate que tem que ser feito, porque, por exemplo, a Amanda bem trouxe que todo mundo ali nas pesquisas que ela expôs pra gente, que os homens, de um modo geral, são condicionados a assediar. Não é um problema psicológico, né? Quando teve aquele caso que gerou a discussão sobre a lei de importunação, todo mundo falava que o agressor ele tinha problema psicológico, na verdade, ele fazia essas coisas em público porque, enfim, precisava de tratamento. Mas não é esse o caso, porque se fosse assim, seria quantos loucos a gente não teria na nossa sociedade, né? O tanto de casos de importunação que a gente tem. Não é sobre isso, é sobre um condicionamento social, um comportamento social. Os homens, eles são ensinados que o corpo das mulheres é público. E mais do que isso, que eles têm que ter esse lugar de agressor para que as mulheres fiquem cada vez mais no ambiente privado, como você bem disse, né, doutora? Então, eu acho que a discussão ela é sobre o tipo de sociedade que a gente quer viver, o tipo de homens que a gente quer ter, porque a agressão, ela aprisiona também o homem no espaço de agressor. Então, ela aprisiona a mulher no espaço de vítima e o homem no de agressor e o campo da cidade como o cenário onde essas violências são tidas. Então, para a gente pensar um novo futuro, para a gente pensar o bem viver, né? A gente está tendo agora, esse ano tem eleições municipais, está muito essa discussão sobre cidade, a gente tem que pensar também nessa discussão sobre como as cidades podem ter gênero, como que as cidades podem ser pensadas para as mulheres. Tem uma autora, né, a Jane Scott, que enfim, já é bem clássica assim, no feminismo, né, que ela é uma das primeiras autoras que trata a questão de gênero, lá nos anos 80 ainda, e ela trata como que as instituições são marcadas por gênero. Então, o nosso judiciário, ele é masculino e marcado por gênero. Tanto é que as mulheres que entram nesse espaço, elas precisam entrar nessa dinâmica e tentar se masculinizar para ser aceitas nesses espaços. A polícia, do mesmo modo. E o espaço público, do mesmo modo. Quantas mulheres não andam mais bravas, entre aspas, na rua, carrancudas, né? Para que não tentem evitar sofrer alguma agressão. A gente vê relatos muitos sobre esse assunto, porque a gente tenta evitar ser feminina, evitar usar uma roupa curta, evitar esse espaço de feminilidade, porque o espaço público é um espaço masculino. Então, eu acho que a construção de uma nova sociedade passa pela feminilização desse espaço público, pela feminilização das instituições e por a gente lutar para que os homens não estejam também presos nesse lugar de agressor, para que a gente desconstrua esse condicionamento social que torna o corpo da mulher um corpo público e, ó, com as intersecções, né, quanto mais precarizada é essa mulher, a condição dessa mulher, mais público é esse corpo, mais vulnerável é esse corpo. Não, eu concordo plenamente com você, Vitória. Eu acho que isso que você trouxe, que a Amanda também trouxe, está muito claro, está colocado de uma forma artística ali no documentário Chega de Fio-Fio. Eu me lembrei de uma das falas de uma das entrevistadas que
é perguntada se as mulheres, se as cidades são para as mulheres, né? São feitas para as mulheres, ela diz que não, mas aí ela pensa de novo, as cidades não são feitas para as pessoas, né? Se a gente for pensar, assim, o quanto as cidades são escuras, né? O quanto coisas muito básicas poderiam tornar as cidades mais seguras, especialmente para as mulheres, né? Mas melhor para todos, que é a iluminação, né? A gente anda por ruas escuras, assim, não foi feito, não é pensado como tornar o bem-estar das pessoas melhor na maior parte das cidades, né? Efetivamente, sim, essa, inclusive, é uma questão muito antiga que criminologistas trazem de o quanto iluminar a cidade pode fazer diminuir a criminalidade, né? Enfim, e pensando em direito à cidade, ontem eu comecei a pensar o quanto o papel do Poder Judiciário em fazer com que conscientizar a população, por exemplo, de leis como a da importunação sexual, que é uma lei que ainda não está muito não é muito comum para as pessoas, né? Elas não, para as mulheres especialmente, que não vão saber ali dizer sofri uma importunação sexual, né? Os fóruns, eles são nos centros das cidades, né? Aqui, a Justiça Federal na Paulista, a Justiça Estadual bem na praça central da cidade, né? O quanto discutir essas questões, como a gente fez no laboratório de inovação, e depois colocar nos próprios fóruns, são lugares centrais onde circulam pessoas dos mais diferentes origens de dentro da cidade, nas próprias TVs dos fóruns, colocar essas campanhas, importunação sexual é crime, explicar, né? Muita gente vai conseguir ler aquilo e repassar, enfim, pensando em maneiras de utilizar as instituições públicas, os espaços que temos, sem muito esforço, sem muito investimento, para conscientizar isso, tornar a vida, né, nas cidades melhores, enfim. É uma reflexão que eu fiz. Excelentes, né? Essas reflexões, todas elas nos mostram o quanto essas questões envolvendo os gêneros são estruturantes, né? Quanto elas estão presentes no cotidiano e o quanto elas influenciam as nossas escolhas também. Pensando um pouco do que a Amanda falou na apresentação dela sobre a necessidade de escuta, de uma escuta ativa, que prestemos atenção no outro, né? Sobre o documentário, sobre as campanhas desenvolvidas pelo Think Olga, que eles fazem isso com brilhantismo, ouvir histórias, divulgá-las, talvez seja um dos caminhos para uma alteração social e, inclusive, para a capacitação dos servidores, dos membros, dos órgãos do sistema de justiça, porque eu fico pensando assim que o documentário, a arte em geral, tem esse poder de nos transportar para outros lugares e para outras vidas. Isso gera uma empatia, e essa empatia pode ser bastante transformadora quando a gente se coloca no lugar do outro, percebe aquela história, né? A desembargadora Terezinha Caserta nos contou que foi desenvolvido um projeto no TRF da Terceira Região envolvendo a arte com as terceirizadas, e o resultado foi excelente. Então, olhando para o futuro, fico pensando assim, se vocês acham que a utilização dessas ferramentas pode ter esse papel transformador, um papel educacional, um papel de capacitação mesmo das pessoas envolvidas especificamente nessa função de receber essas mulheres que precisam fazer suas denúncias, enfim, como que vocês olham assim essa questão? Podem falar. Ok, Natália. Eu não entendi direito o final da sua pergunta, Sayonara. Desculpa. Se vocês acham que a utilização dessas ferramentas pode ser um caminho para a gente, ao mesmo tempo, difundir o que é a importunação sexual, por exemplo, no caso específico da importunação sexual, isso também pode ser utilizado para outras situações, para outras questões, que a gente precisa capacitar as pessoas, utilizando como foi feito no TRF da Terceira Região, por exemplo, de se utilizar de um documentário e, a partir disso, fazer uma sensibilização das pessoas envolvidas.
Ou outras considerações que vocês acham importantes para a gente olhar para frente e pensar como que podemos avançar com esse tema, né? Eu realmente acredito nisso, que essas ferramentas é uma maneira de fazer com que as leis peguem, né? Como a gente costuma dizer, e era exatamente isso que eu estava dizendo, discutir isso dentro do Poder Judiciário e utilizar, assim, pensando de uma forma bem concreta, os espaços das instituições públicas para passar propagandas mesmo sobre coisas que precisam ser ditas para a população, que precisam entrar ali no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que a campanha, por exemplo, as campanhas feitas no metrô de São Paulo é bastante útil sobre importunação. A gente precisa se comunicar, né? A informação precisa circular. Então, é isso, seja através de projetos como esse, de exibição desse documentário, que é excelente, atinge muito as pessoas, não tem como ali não ficar grudado vendo esse documentário, fazer campanhas, utilizar os espaços que a gente já tem, sem dúvida, é uma maneira de ir fazendo com que aos poucos, né, as pessoas vão compreendendo os seus direitos, os seus deveres, né, é uma forma também de constranger os agressores, né, que vão ler e falar, poxa, isso aqui que eu fiz estão vendo, né? Estão falando disso, não tá tudo bem, não é normal. Né? Então, concordo contigo. Tô de acordo também, mas acho que eu não poderia pensar muito diferente. Mas é muito bom ouvir, na verdade, para mim é muito bom ouvir de vocês, né, que são agentes da justiça, isso, porque para a gente que trabalha com documentário, assim, especificamente com o nosso olhar e a nossa preocupação é ter, minha, né, e da nossa equipe, é ter impacto social mesmo. Então, a arte, eu acho que tem de fato, esse potencial de não só de despertar a criatividade de todo mundo, né? Quando a gente trabalhou na jornada, a gente acredita muito nisso, né? Na verdade, todo mundo é criativo e quanto mais a gente usa essa criatividade pensando em tecnologias sociais, mais a gente amplia a nossa capacidade não só de compreensão sobre o problema, mas também de trocas, né? Para a gente, o grande, a gente sempre sai da jornada com uma compreensão muito mais ampla, assim, né, do problema, porque a gente tem essa possibilidade de escutar uma outra, a dificuldade que uma e outra tem, de um jeito generoso, de um jeito que a gente realmente consegue começar a entender o lugar, né, de quem está ali, não só das vítimas de violência, mas também de quem está no serviço de atendimento. Então, a gente tem muito pouco essa prática de se ouvir, de se ouvir de um jeito que a gente não julgue já de início. Então, esse acolhimento é fundamental e acho que qualquer mulher, como vocês mencionaram, que passou por uma situação dessa, se sente sozinha e desamparada. Esse é o cenário, esse é o sintoma, né, que as mulheres enfrentam ao sofrer uma violência. Então, o desamparo, a solidão é algo que faz com que a gente deixe de denunciar, mas principalmente faz com que a gente se cale e que a gente, enfim, não consiga, enfim, ter uma vivência ampla, assim, no mundo. Então, acho que sim, acho que esse tipo de ação de conscientização tem sido muito eficaz, né, para todo mundo compreender o problema. Eu acho que é uma saída, mas acho também que tem muitas saídas, tem muitas soluções. Eu acho que para um primeiro momento de sensibilização e também para o que a gente quer no final, que é mudar comportamentos e atitudes, isso é muito eficaz. Mas tem várias outras coisas e eu acho que no lugar de cada um é possível fazer muita coisa
com criatividade. Então, eu acho que todo mundo tem soluções e que podem ser pactuadas, e o importante é a gente realmente ser ouvido. Eu não vou chover no molhado, até porque a Amanda e a Natália falaram bastante, assim, de coisas que eu acredito, corroboro com a fala de todas elas, mas eu só queria reiterar a questão inicial que eu trouxe, né, lá no começo da minha fala, da importância dos movimentos sociais. Então, assim, eu acho muito importante, cada vez mais, além dessas campanhas de conscientização, a gente esteja num processo de dar voz para os movimentos sociais, a gente ouça, aprenda a ouvir, né, eu acho que enfim, cada vez a gente que trabalha na parte jurídica, né? Eu sei que, enfim, eu trabalhei já com assistência jurídica gratuita, então a gente tem muitos casos, imagino que no judiciário também, né? Existe uma série de demandas, mas a gente esquece a pessoa que está por trás dali. Então, para a gente vira muito, né, uma subjunção norma. A gente perde um pouco essa parte mais humana. E eu acho que é muito importante que a gente constantemente se lembre que por trás daquela experiência que a gente está tratando como um fato jurídico, um ato jurídico, existe uma pessoa, existe a vida de alguém, existe um trauma que está por ali, e que a gente está, na medida que a gente, né, que vocês aqui, doutores e doutoras, que são decisores, né, ou eu que trabalho na outra parte, na defesa, a gente sabe que a gente está gerando um impacto na vida das pessoas. Existe uma experiência por meio do processo judicial, uma experiência por meio das instituições, e que a gente não esqueça da importância dessa experiência. Que a gente, então, eu acho que esse ato de ouvir, né, do judiciário, da gente também ter esse esforço ativo de buscar, escutar histórias, eu acho que pode ser muito importante para essa mudança de conscientização que a gente tem também. E é muito isso que a Amanda falou no final, tem várias saídas, então, assim, a educação é uma saída, a gente tem um trabalho efetivo nas escolas, que infelizmente cada vez mais tentam dificultar esse lado, mas é importante que exista uma discussão sobre isso nas escolas. A questão de estupro tem que estar sendo discutida nas escolas, porque grande parte das pessoas que sofrem abuso sexual são meninas, então a gente precisa de educação sexual nas escolas, a gente pode ir pela parte de políticas públicas no legislativo, a gente pode ir pelo judiciário, que a gente tem visto cada vez mais tem esse papel. Desculpa te interromper, eu só vou pedir para alguém desligar o microfone, eu acho que a gente está com ruído. Ah, sem problema. Desculpa. Imagina. Pedir para os participantes, por favor, se alguém tiver com o microfone ligado, se puder desligar, porque dá uma interferência no som, agradeço. Imagina. Eu acho que só isso para concluir mesmo, assim, que existem todos, em cada instituição, em cada lugar que se está, a gente pode combater a violência de gênero, seja em empresas, seja no legislativo, seja no judiciário, seja em movimentos sociais. O importante é que a gente sempre tenha esse olhar interseccional, esse olhar para a base, e que a gente consiga ouvir histórias, ouvir pessoas, e lembrar que eu acho que meu fone estava mutado, que eu fiz a conclusão, não é? Mas eu só queria concluir que em todas as instâncias existe essa possibilidade de atuação contra a violência de gênero e tem muitas saídas possíveis. Obrigada, excelentes considerações. Antes de terminar, nosso tempo já está chegando ao fim, gostaria de ler umas mensagens que recebemos carinhosamente. A desembargadora Neuza nos falou: eu não sabia que esse tema era tão rico, que propiciasse abordagens tão diversificadas, mas está sendo fantástico participar dessa jornada dia após dia. Inclusive, despertou em mim o desejo de continuar lendo e aprendendo sobre a Liz, despertando em outras pessoas a necessidade de conhecer mais sobre importunação sexual. A colega Louise, pelo YouTube, escreveu: muito interessante a análise da Natália, parabéns, acho super importante esse cuidado com o feminismo inclusivo, já que a igualdade está na sua essência. Décio Rufino, também pelo YouTube, falou: o tema é realmente delicado e merece reflexão e trato cuidadoso. E a Ana Carolina Jardim disse: excelente, que o CNJ implemente essa plataforma e crie uma outra forma ou uma cartilha para assédio sexual e assédio moral. Sou servidora, uma ouvinte que está participando, que é servidora do TRF da primeira região na seção judiciária de Cuiabá.
Então, antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente as integrantes dessa roda de conversa, pela participação, pela disponibilidade de estarem aqui conosco nessa manhã, e de convidar todos para participarem do evento que ocorrerá amanhã, sexta-feira, às 17 horas, na plataforma culturaemcasa.com.br, onde haverá um debate sobre o filme Chega de Fio-Fio, com a participação da Amanda, diretora do filme, que nos brindou hoje com a sua presença, da desembargadora federal Terezinha Caserta, diretora da EMAG, da doutora Silvia Chaquian, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e da doutora Cláudia Patrícia Luna, advogada em São Paulo, com mediação da jornalista Flávia Oliveira. E às 21 horas, também amanhã, pela mesma plataforma, um show de Larissa Luz, com participação especialíssima de Elza Soares. Uma programação imperdível e conectada com o aprendizado dessa semana. Então é isso, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço ao Tribunal novamente pela organização. Muito obrigada.